Olá, bom dia, 9 horas e 36 minutos. Estamos juntos ao vivo, direto de São Paulo, para mais um boletim de notícias nesta terça-feira, 7 de novembro de 2023. Aqui na capital paulista, moradores e donos de estabelecimentos continuam à espera do restabelecimento na cidade após as chuvas da última sexta-feira, que deixaram mais de 2 milhões de pessoas sem energia, internet e água. Você acompanha aí imagens do dia de hoje, da situação na cidade ainda nesta terça-feira. Aqui em São Paulo, dia de sol com algumas nuvens, mínima de 15 graus e máxima de 28. O conflito entre Israel e o grupo radical Hamas completa um mês hoje. O nosso portal de notícias traz um apanhado do que aconteceu na região nesses dias de guerra e as falas do Papa Francisco sobre a situação. Quem traz os detalhes é Gabriel Fontana. Bom dia, Elane. Bom dia a você ligado na TV Canção Nova. No dia 7 de outubro, Hamas atacou Israel, dando origem a um violento confronto que já matou mais de 10 mil pessoas. O Papa Francisco já se pronunciou diversas vezes sobre o conflito, a primeira vez em 8 de outubro, na oração do Ângelus, quando pediu que parassem com as armas, salientando que o terrorismo e a guerra não levam a nenhuma solução. 3 dias depois, na audiência geral de 11 de outubro, o pontífice pediu a libertação dos reféns. Na mesma semana, ligou para o pároco de Gaza para acompanhar de perto a situação dos abrigados nas igrejas da região. Outro momento marcante se deu no dia 30 de outubro, quando, depois do Ângelus, insistiu que a guerra é uma derrota sempre. Outra notícia no nosso portal é a realização do Congresso em preparação para a celebração dos 500 anos do nascimento de São Benedito. O evento foi realizado em Cunha, interior de São Paulo, no último final de semana e foi organizado pelo Conselho Nacional das Irmandades de São Benedito do Brasil. O jubileu será celebrado de 2024 a 2026. Para outras notícias, acesse o nosso site noticias.cançãonova.com e siga o @CN Notícias nas redes sociais. Da redação Gabriel Fontana para o Boletim de Notícias. E no campo diplomático, líderes dos 7 países mais ricos do mundo devem divulgar mensagens sobre este um mês de conflito entre Hamas e Israel. 30 dias de um conflito e a paz mundial em xeque. Hoje, militares israelenses divulgaram imagens de novos ataques contra alvos do Hamas perto de um hospital em Gaza. Enquanto isso, palestinos que vivem em Rafah passam o dia fazendo fila para conseguir água, comida, remédios e itens de primeira necessidade. Cerca de 20 mil famílias estão nessa situação em Rafah. Em Tel Aviv, centenas de israelenses ecoaram cantos e depois fizeram um minuto de silêncio recordando as vítimas de 7 de outubro e os reféns. Do lado da diplomacia, o alto comissário das Nações Unidas para Direitos Humanos, Volker Turk, disse hoje que está extremamente preocupado com a situação em Gaza e pede o fim horrível da situação humanitária e de direitos humanos na região cercada. Ele estava em uma reunião no Egito e vai visitar campos de refugiados antes de seguir para a Jordânia. Hoje, ministros dos negócios estrangeiros do G7 vão se reunir em Tóquio para tentar enviar uma mensagem comum sobre o conflito entre Israel e Palestina e para reafirmar a continuidade da ajuda à Ucrânia. O Japão já fez uma declaração em favor de uma pausa humanitária que permita a entrada de ajuda na faixa de Gaza. Os Estados Unidos também se manifestaram a favor. Aqui no Brasil, o governo prorroga estado de emergência por risco de gripe aviária e renegociação do FIES pode ser feita a partir de hoje. De Brasília, Francisco Coelho explica melhor esses assuntos para a gente. Bom dia, Francisco. Bom dia, Elane, a todos. Foi publicada no Diário Oficial da União a resolução que permite a renegociação dos financiamentos do FIES. Os estudantes terão descontos de quase 99% no montante da dívida e nos juros. As condições valem para contratos vencidos e também para beneficiários com os pagamentos em dia e serão mais vantajosas para os inadimplentes. As negociações podem ser feitas direto com a instituição bancária. O Ministério da Agricultura e Pecuária prorrogou o estado de emergência por 180 dias. O primeiro decreto entrou em vigor no mês de maio. 139 casos da gripe aviária já foram registrados. A doença é contagiosa e pode ser transmitida para humanos em casos raros.
O vírus pode provocar a morte de animais e afetar a produção de aves e ovos. O estado de emergência permite a adoção de medidas de forma mais ágil e a compra e contratação de serviços sem licitação. Eu volto com vocês nos estúdios. Mais de 300 mil pessoas ainda estão sem energia elétrica em São Paulo, segundo os últimos números divulgados pela própria concessionária responsável pelo fornecimento, a Enel. O Ministério da Justiça e Segurança Pública, por meio da Secretaria Nacional do Consumidor, notificou a Enel e deu prazo de 24 horas para que a empresa preste esclarecimentos sobre o andamento da regularização dos serviços, como está o atendimento ao consumidor e qual o planejamento para que os danos causados sejam sanados o quanto antes. O governo federal também pediu um plano de contingência e criou uma integração com o Procon São Paulo para monitorar os prejuízos aos consumidores. Em nota, a Enel informou que 85% dos clientes que tiveram o fornecimento interrompido em consequência da tempestade já tiveram a energia restabelecida. Na última sexta-feira, o temporal atingiu a capital e a região metropolitana de São Paulo, deixando reflexos em mais de 40 municípios que tiveram o fornecimento de energia, internet e água afetados. Foram mais de 2.000 chamados de ocorrências, de acordo com a Defesa Civil Estadual e o Corpo de Bombeiros. E a chuva continua em grande parte do país. Veja como fica o tempo nesta terça-feira. A frente fria que começou no sul leva a umidade para o interior do Nordeste. Nuvens carregadas avançam para grande parte da região e de outras localidades do país. Na terça-feira, a chuva deve ser forte na Bahia, sul do Piauí e Maranhão. Tempo firme em parte do Ceará, Rio Grande do Norte e Paraíba. Pode fazer 23 graus em Salvador e 38 graus em Teresina. O clima também será chuvoso no norte do país. Destaque para o Amazonas e Tocantins. A exceção é o litoral do Pará, onde terá aberturas de sol. O centro-oeste pode ter pancadas de chuva com forte intensidade em parte do Mato Grosso e Goiás. No sudeste, tempo firme em São Paulo, Rio de Janeiro, parte de Minas Gerais e Espírito Santo. Pancadas de chuva são previstas nas demais áreas. A semana começa ensolarada e com pouca nebulosidade no sul do país. Chove em parte do Rio Grande do Sul, nos Pampas e na Campanha Gaúcha. Os termômetros variam entre 15 graus em Porto Alegre e máxima de 38 graus em Cuiabá. Hoje é dia do radialista. A data lembra o nascimento de Ari Barroso. A repórter Aline Mércio fala um pouco mais para a gente sobre a importância do profissional do rádio. Bom dia, Aline. Bom dia, Elane, e a todos que nos acompanham. Isso mesmo, Elane. Para entender um pouquinho mais sobre esse assunto, a gente vai conversar com a irmã Helena Coraza, que é das Irmãs Paulinas e também doutora em comunicação. Bom dia, irmã. Qual que é a importância do radialista nas emissoras católicas? O radialista é um profissional que precisa de toda a formação e, além de todo o conhecimento profissional nas emissoras católicas, ele precisa ter isto, a sua profissão, como missão. De fato, evangelizar pelos meios de comunicação é uma missão, é um apostolado. Nesse sentido, a pessoa que comunica o cuidado de si, da preservação dos valores, de acreditar na mensagem que anuncia, de ter todo esse sentido mesmo da igreja. Às vezes nós temos profissionais que não são católicos, mas que guardam estes mesmos valores. Então é muito importante cuidar da pessoa, dos princípios éticos e dos valores. Muito obrigada, irmã. Nós estamos também preparando uma reportagem sobre esse assunto para o Canção Nova Notícias, às 18h45. Voltamos aos estúdios. E o Boletim de Notícias fica por aqui. Mais informações às 15 para as 7 da noite no Canção Nova Notícias. Reveja essa edição no Canção Nova Play. Obrigada pela companhia, ótima terça-feira e continue aqui na TV Canção Nova.